tarde. Hoje é dia 13 de outubro de 2013. Vamos dar início a mais uma reunião aqui os domingos à tarde no Leão. Teremos a nossa companheira Beca, que vai fazer a mensagem inicial, e em seguida está a mim encarregada a missão de fazer o comentário sobre o Evangelho. Vamos fazer uma prece e logo em seguida a Beca dá início fazendo os comentários da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, número 135, que fala sobre tesouro. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, contamos como sempre com a Tua presença em nossas almas, em nossas vidas. Sabemos que a natureza é a manifestação mais palpável do Teu amor em favor de todas as criaturas. E a natureza nos ensina o tempo todo a valorizarmos cada gota de chuva, cada raio de sol, cada escurecer, cada fenômeno, sempre nos permitindo o aprendizado da valorização de todas as ocorrências, riquezas intransferíveis, mas que apesar disso muitas vezes não registradas como tais em nossas vidas. Ainda assim, Senhor, te sentimos o tempo inteiro a nos prestigiar, dizendo da tua confiança em nós, pois que nos criastes e continuas preservando a nossa vida, seja como encarnados ou desencarnados, mas de uma forma ou de outra, a nos ensinar constantemente que as nossas obrigações são com o crescimento e a melhoria individual e espiritual de cada um e da coletividade. Confiantes nas tuas bênçãos, portanto, e no favorecimento da natureza que nos fortalece e nos mantém, pedimos a tua permissão e a dos amigos espirituais, para com paz e harmonia darmos início e continuidade às nossas atividades desta tarde. Que assim seja. Então, Beca está com a palavra. Meus irmãos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Damos a Deus por mais uma vez aqui estarmos cumprindo as nossas obrigações perante os ensinamentos de Jesus Cristo, perante nós mesmos e a esta casa que nos acolhe. Vale aqui dizer para vocês que no último final de semana, sexta, sábado e domingo, nós tivemos a grata satisfação de participar de um encontro no CEP, Sociedade Espírita de Parnamirim, que falou sobre a mediunidade através de Pedro Camilo, que esteve aqui em um dos nossos cafés culturais, se eu não me engano, no mês de agosto do ano passado. E ele trouxe para a gente muitas informações sobre Ivone Pereira, que é uma grande escritora e médium que trouxe muitos ensinamentos sobre a mediunidade. E mandou para todos nós um abraço, todos do Leão. Tivemos o prazer também de abraçá-lo, de ficar mais perto, de ouvir as suas colocações sobre a mediunidade. E mandou um abraço para a casa, o Leão, a família Leão. Inclusive para o nosso irmão Jacó, que não estava presente porque estava viajando. E nós nos sentimos muito felizes porque pudemos participar deste evento e aprender mais um pouco sobre as bênçãos da mediunidade em nossa vida. E aí nós aprendemos também algumas informações sobre Bezerra de Menezes, sobre alguns outros médios, Victor Hugo, que também tinha o dom de nos escrever, e tem ainda esse dom de nos escrever, de nos trazer mensagens que nos ensinam o bem maior, né?
E cá estamos nós hoje para fazermos o exórdio da tarde. E a lição de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 135, o ouro intransferível. E diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. Este versículo está no Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Sempre julgares das aquisições de custo fácil, nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo, fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. O homem, mobilizado pelo homem, poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou em algum dia serão transferidos a outrem pelo detentor provisório. No entanto, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos, da personalidade, os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se a Ele, adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. O ouro eterno e intransferível. E a lição, no início, nos diz, no seu título, o ouro intransferível. Seria o ouro metal, o ouro riqueza, que nós estamos todos animados ou em condições de ver, de pegar, de ter, de possuir quando temos as condições financeiras para isso. Será esse ouro que é intransferível? E o nosso irmão Emanuel já vem dizendo nas suas colocações que essas aquisições, que chama-se de ouro intransferível, devem ser provado no fogo. Ou seja, as nossas condições materiais são importantes para que façamos bom uso do que temos, mas não são tão importantes quanto o ter o tesouro espiritual, o possuir dentro de si a condição de melhorar tudo que existe de negativo dentro de nós, de burilar todos os impulsos, todas as intenções negativas, todos os desamores e desafetos, e fazer uma transformação íntima, corrigindo tudo que nos impede de crescer, que nos impede de ser feliz, que nos impede de ser melhor, que nos impede de estar junto dos nossos semelhantes, dando a mão, acolhendo, ensinando e, acima de tudo, dando exemplo. Porque nós temos visto e ouvido muitas informações através das lições de Jesus Cristo, mas temos ouvido falar também do que Ele dizia, do que Ele diz para nós nas suas lições. Mas o importante é que Jesus dizia sim, usava o dom da palavra sim, mas usava também, principalmente, o exemplo. Jesus, por onde passou e por onde passa até hoje, porque o temos junto de nós, nos assistindo e nos amparando,
deixava e deixa o seu exemplo de amor. Deixava e deixa as convicções do bem fraternal, desse ouro intransferível que nós temos dentro de nós, porque todos nós temos essa condição também de modificar as más tendências, de modificar as imperfeições espirituais, de sermos verdadeiros trabalhadores do bem íntimo, do bem de nós mesmos, porque quando nós começamos a fazer esse burilamento, essa transformação, quando nós começamos, temos a vontade de sermos melhor, naturalmente nós vamos alcançando essas vitórias e vamos modificando as nossas más tendências, vamos modificando as nossas imperfeições, que muitas vezes, se deixarmos, se dermos brecha, barra o nosso progresso, impede que consigamos progredir. Então, esse ouro intransferível está justamente aí na aquisição de um bem muito salutar para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa vida. E Emmanuel já começa falando também que muitas pessoas têm dentro de si, já trazem consigo a vulgaridade das aquisições, das coisas fáceis. E nós encontramos realmente todos os dias as facilidades para que tenhamos um bom patrimônio de ordem material, de ordem financeira. Mas Emmanuel diz também que tenhamos cuidado com essas coisas fáceis, com a facilidade que nos chegam de 1001 maneiras, para que sejamos desonestos, para que sejamos apegados a bens que muitas vezes passam por cima de outras pessoas para que consigamos, para que tenhamos patrimônio à custa do desconforto e do sofrimento dos outros. E ele diz que pessoas assim, muitas vezes, estão esquecidos ou estão personificando tão somente, esquecidos de que Deus nos deu a concessão de tudo que nós precisamos, mas nos deu também uma liberdade para que saibamos usar estas concessões, saibamos ter bom uso direto em favor de nós mesmos e do nosso próximo. Os bens materiais, meus irmãos, não são condenáveis. Ninguém está impedido de ter os seus bens materiais, mas tem a liberdade de fazer dele um bom uso ou um mau uso. E aí, quando se faz esse mau uso, quando se faz escolhas erradas com esse bem que se tem, vai lá na frente sofrer as consequências, porque são tudo empréstimos divinos para que nós possamos crescer, progredir, melhorar. Na liberdade que temos de escolher, está em nós esta condição. E aí ele diz que para que o homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Ora, quando nós somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, Deus nos dá também todas as possibilidades de sermos felizes. Deus dá todas as possibilidades de caminharmos bem, de seguirmos a estrada do amor, de alterarmos as imperfeições que tem dentro de nós para sermos perfeitos. E aí nessas alterações, aí nessas caminhadas, aí na estrada da vida, no dia a dia da nossa jornada evolutiva, naturalmente vamos encontrar os obstáculos, vamos encontrar as facilidades, vamos encontrar a porta larga, vamos encontrar a porta estreita, mas nós é que vamos escolher intimamente em nós se vamos usar esse ouro provado no fogo que Deus nos concede. Um ouro que talvez cause muita aflição, mas dará também muita alegria, porque se soubermos escolher um bom caminho,
se soubermos ser a ponte, se soubermos abençoar a nossa caminhada e a caminhada dos nossos semelhantes, se soubermos modificar os maus instintos, os maus impulsos, os maus pensamentos, as más ideias e transformar tudo isso em pensamentos bons, sentimentos nobres, ações positivas, naturalmente estaremos dando conta do ouro que Deus nos concedeu, que é a vida e a oportunidade de crescermos, que é a vida e a oportunidade de sermos felizes. Não estamos aqui na Terra para sermos infelizes nem viver eternamente sofrendo. Estamos aqui para buscarmos a felicidade, para sermos pessoas de bem, para cumprirmos com a nossa missão, por mais pequena que ela seja, mas que nós possamos fazer da melhor maneira possível. E se temos ouvido, se temos lido, se temos em nossa caminhada de cada dia e de cada hora, alguém nos dando a mão, nos socorrendo, nos ensinando, se temos a oportunidade de orar, se temos a oportunidade de servir, se temos a oportunidade de fazer, o porquê não fazer? Por que não queremos ser melhor? Por que queremos ser sempre vítimas, que alguém esteja sempre a nos ajudar e nós estejamos sempre a esperar essa ajuda? O bom é servir, como Jesus nos ensinou, que não veio para servir, mas para ser servido. E servir, ajudar, cuidar é muito melhor, como diz a prece de Francisco de Assis: dar é melhor que receber, amar é melhor que ser amado, perdoar é melhor que ser perdoado. E quando nós fazemos isso, no íntimo do nosso coração, da nossa alma, com vontade e amor verdadeiro, nós nos gratificamos, não pelos louvores, pelos elogios, pelas glórias que outros homens nos façam, mas tão somente pela alegria de estarmos tentando, de lutando para sermos bons, para sermos pessoas de bem, para sermos pessoas sinceras, amáveis, com respeito ao nosso próximo e a nós mesmos. Como Jesus nos ensinou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando a gente segue este primeiro legado da lei divina, tudo que nós queremos na nossa vida vem por acréscimo. Depois do amor a Deus e ao nosso próximo e a nós mesmos, todas as outras necessidades físicas e espirituais nos chegam por acréscimo. Que Deus nos abençoe e que possamos agora, com muita paz, ouvir o nosso irmão Jacó. Graças a Deus. Que estejamos então em paz. O Evangelho da tarde de hoje recebeu a sugestão do título A Felicidade, mas está baseado no item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 20, em que o título é A Felicidade Não É Deste Mundo. Nós optamos para apenas dizer que seria a felicidade. Quando a anotação deste item, que foi feita por um ex-bispo da Igreja Católica, que era conhecido como Bispo Merlot, e ele fez essa mensagem através da psicografia ao tempo de Kardec, ele deixa logo de início certo que a expressão a felicidade não é deste mundo é uma expressão que vem do Eclesiastes. E ele então começa advogando que o fato de muita gente dizer a felicidade não é minha, a felicidade nunca me alcança, tudo acontece e termina me deixando infeliz, como tem pessoas que têm o hábito de reclamar de quase tudo da vida, ele aproveita e diz: isto é uma evidência muito forte de que todos nós estamos vivendo num mundo o qual ainda não pode ser considerado como um mundo onde a felicidade seja o padrão. O que é interessante notar, logo no início dos apontamentos deste bispo,
é que em vez dele simplesmente sair fazendo coro e dizer que a felicidade não nos é peculiar, ele, ao contrário disso, ele procurou ressaltar de que nós temos outros meios para vivermos em estado de felicidade. Ele diz dentro da sua mensagem que muitas vezes nós queremos 3 fatores para sermos felizes: riqueza, poder e juventude. E muitas vezes a maioria das pessoas acreditam que se tiverem poder, riqueza e juventude, serão por isso mesmo felizes. Mas nós temos visto na história da humanidade que a grande maioria das pessoas que conseguiu por alguma forma ter esses 3 elementos reunidos, não conseguiram nem assim ser felizes no sentido de felicidade de forma continuada. Porque a felicidade que nós observamos nos outros, muitas vezes traduz a felicidade que nós imaginamos como tal. Existe uma linha de estudo que se chama conversação não violenta, em que ele pondera algumas coisas, o autor pondera algumas coisas muito interessantes. E uma delas diz respeito à vida de absolutamente todos nós. Ele diz assim: uma das maiores dificuldades que o homem tem para estar bem consigo e com os outros não é necessariamente questão social, política ou de modo pessoal de viver, mas sim uma confusão que nós fazemos quase que constantemente entre a capacidade que nós temos de observar e, portanto, tirar uma conclusão de algum fenômeno e, ao mesmo tempo, colocarmos a nossa opinião misturada com a observação. E ele traduz alguns exemplos bem simples para que a gente entenda o que ele queria dizer. E ele usa uma imagem que é muito comum de nós ouvirmos, principalmente no nosso Nordeste. Este menino é muito burro, não aprende nada. E aí ele diz: este menino é muito burro. Isto é um fato ou é a sua maneira de observar o menino? Quando alguém nos diz isso, a gente já começa a ter que parar para repensar o que está dizendo. Muitas vezes a gente diz como aquela pessoa é infeliz. Ela é infeliz ou eu imagino a infelicidade na afeição que a pessoa está vivendo. Porque são coisas muito distintas. Nesse item felicidade, eu até transformei numa crônica em um dos meus livros uma situação vivida por uma companheira nossa que frequenta regularmente o Leão, principalmente às quartas-feiras. Um dia ela vinha andando pela rua e de repente viu uma carroça, só que em vez da carroça ser puxada por um jumento ou um cavalo, a carrocinha era puxada por um homem. E o homem puxava a carroça, e aquele homem parava, catava algum lixo, colocava na carroça, e subia a ladeira e descia, e às vezes as pessoas buzinavam para ele sair da frente, e ele jogava um sorriso e pedia desculpas. E num dado momento, aquela criatura, olhando aquela cena, chega a falar em voz alta: meu Deus, como este homem deve ser infeliz. E ele parece que ouviu. Ele olha para ela nessa hora e diz assim: tudo bem, senhora? Como está o seu dia? E ela toma um susto, porque afinal de contas aquele homem estava fazendo o papel de um burro, de um jumento. Entretanto, ele parou para cumprimentá-la. E ela então disse: eu estou bem, mas eu estou preocupada com o senhor. E aí ele para o carrinho e lhe pergunta: mas por que você está preocupada comigo? Ele disse: porque o senhor deve ser um homem muito infeliz. Afinal de contas, o senhor está substituindo o trabalho de um jumento. Ele disse: pois veja, senhora, eu me considero um dos homens mais felizes do mundo, porque na minha função eu nem ao menos preciso de um jumento e muito menos eu preciso açoitá-lo, porque eu mesmo saio levando a minha mercadoria.
Não é uma felicidade a gente ter saúde para levar a própria mercadoria para casa? Ela toma um susto, porque aquele homem estava vivendo um papel que ela se colocou no lugar dele, e no lugar dele, aquilo seria a última infelicidade. E ela diz, quer dizer então que o senhor não é infeliz? E ele disse, muito pelo contrário. A senhora imagina, eu estou trabalhando sem precisar maltratar ninguém. Sou muito feliz porque consigo as minhas mercadorias, o meu sustento, sem precisar incomodar nem pedir nada a ninguém. Ainda vivo no meio da cidade, enquanto as pessoas vivem no interior e não conhecem a cidade grande. E como se nada disso bastasse, eu ainda encontro pessoas simpáticas como a senhora que param para conversar comigo. Dias depois essa pessoa se encontrou comigo e me contou esse fato. E ela contou dizendo, eu nunca mais vou dizer na minha vida que eu sou infeliz. Porque infelicidade é verdadeiramente um estado de espírito. Infelicidade, assim como felicidade. A nossa questão é que a gente muda de foco. Eu posso observar uma coisa e dizer o resultado de uma observação. Mas eu posso inserir aí um julgamento meu que altera completamente a visão. Eu vou dar um exemplo dentro do que aconteceu ainda há pouco enquanto Beta estava falando. Beta, num dado momento, disse, temos que fazer como Jesus, que veio para ser servido e não para servir. Se eu quisesse colocar aí um julgamento pesado, depois eu iria dizer, Beta, preste atenção, porque todas as vezes você erra. É um julgamento em cima de um fato e uma opinião sem qualquer reflexão. Alguém que ouvisse isso iria dizer, então por que você coloca na tribuna para falar? Quando na realidade eu posso dizer um outro comentário. Que coisa interessante. Beta sabia que tinha a responsabilidade de fazer o comentário hoje. Por uma falha na qual inclusive eu estou inserido, ela não recebeu antecipadamente o ponto. Ela leu e empregou todo o seu amor, mas de uma maneira tão profunda que ela nem ao menos percebeu que de repente ela trocou, que era para ela ter dito, Jesus veio para servir e não para ser servido. Dependendo de como eu faço o comentário, de como eu faço a abordagem, de que análise eu tiro do fenômeno, eu posso ser estupidamente infeliz e o meu comentário termina sendo violento. Porque a pessoa vai dizer, mas Jacó, você sabe que não foi essa a minha intenção. Eu sei, e todo mundo que ouviu e prestou atenção sabe que não era essa a intenção. Por que eu coloco o fato? Somente para nós percebermos como a cada instante nós somos convidados para observarmos a vida e depois isolarmos a nossa opinião. Porque todas as vezes que a gente, ou quase todas as vezes, em que a gente confunde a observação com a nossa opinião, a gente altera o contexto do fenômeno, seja ele qual for. Nesse aspecto, o comportamento da ciência costuma ser mais feliz, porque a ciência ela procede em cima da observação do fato e não da opinião de quem está observando. Se você vai falar com um pesquisador e diz a ele, nesse gotejador, quantas gotas caíram em 3 minutos? Se você responder, eu tenho a impressão que, sua resposta já não vale, porque a sua impressão é a sua opinião. E não me interessa neste momento a sua opinião, eu quero saber exatamente quantas gotas caíram. E aí depois um pesquisador, ele vai dizer, então você sabe quantas gotas caíram? Sei, sim, senhor. Caíram 320. E qual era a sua opinião? Eu acho que talvez tivesse caído 350 se a gente tivesse aberto um pouco mais a torneira. Ah, isso é a sua opinião. Mas eu só queria 320, então o resultado está perfeito. Mas nós no dia a dia não fazemos isso. Então dizemos que a criança é burra. Dizemos que uma pessoa é preguiçosa. E dizemos que alguém é infeliz. Uma pessoa é preguiçosa porque é preguiçosa, ou ela é preguiçosa porque eu estabeleço padrões que eu considero como preguiça? Uma pessoa acordou-se às 10 horas da manhã. Que pessoa preguiçosa? Quem é que se levanta às 10 horas da manhã? Essa é a minha opinião. A minha observação do fenômeno seria, ela levantou-se às 10,
Mas que hora ela foi deitar? Ela foi deitar às 6? Às 6 da noite anterior ou às 6 da manhã? Veja que já altera completamente a proposta. Mas aí alguém diz para a gente, aquela pessoa acordou-se às 10 horas da manhã. A gente nem quer saber que horas foi dormir, nem o que a levou a ir dormir tão tarde. A gente já conceitua de preguiçosa. Uma pessoa que não passa numa matéria é uma pessoa de pouca inteligência. De pouca inteligência ou de pouca afinidade com o assunto? De pouca inteligência ou porque naquele mês ela teve necessidade de se ausentar das aulas? De pouca inteligência ou porque os pais estão querendo que ela seja uma pessoa superdotada? O que é essa pessoa? Alguém é infeliz no meu conceito, mas ela é infeliz porque ela vive reclamando? Ou ela é infeliz porque eu acho que o modo de vida dela não é legal? Alguém é feliz no meu conceito porque tem tudo? Mas tem tudo o quê? Tem tudo o que você queria, não quer dizer que tem tudo o que ela precisa. E muitas vezes o muito que a gente tem é exatamente a causa da nossa desgraça. Onde é que nós podemos chegar com tudo isso? Começar a refletir o que é que de fato me faz feliz, faz com que este mundo seja feliz e inclusive com que eu me relacione bem com as pessoas. Um certo dia, a Lucila, minha mulher, ela vinha dirigindo e ela é meio revoltada, e é essa quase expressão, com pessoas que jogam papel, garrafas na rua. E de repente ela para num semáforo e o carro que está à frente baixa o vidro e a pessoa pega uma garrafa de um refrigerante que estava bebendo e jogou pela janela. Ela meteu a mão na buzina e quando a pessoa olhou para o retrovisor, disse: não faça isso não, isso é errado. A pessoa se baixou, pegou o saco de lixo que tinha provavelmente ali junto da caixa de marcha, tirou um monte de lixo e jogou todinho na rua. E aí disse para ela: se estiver achando ruim, venha limpar. Nós poderíamos perguntar, por que a pessoa teve essa reação? Será que ela não sabe que jogar a lata, a garrafa na rua não está errado? Claro que a gente sabe que está errado. Mas por que quando alguém diz que você fez um erro, a pessoa fica com mais raiva? Porque na hora que eu estou dizendo, você está jogando, eu estou lhe acusando. Mas se eu tiver a oportunidade de fazer essa pessoa ver que numa chuva anterior houve um entupimento que provocou uma inundação, e que se as pessoas evitarem jogar o lixo na rua, isso melhorará muito a própria saúde das pessoas, essa pessoa iria dizer: muito obrigado, porque de vez em quando eu jogo uma lata pela janela. Mas o fenômeno é o mesmo. Onde é que está a diferença? Exatamente porque nós misturamos a nossa observação com a nossa opinião. E na maioria das vezes a nossa opinião não é muito bem colocada. A gente usa muito as expressões sempre, nunca. Você sempre acorda tarde. Sempre. Mas foi 2 vezes que eu acordei. E você acha pouco? Eu acho. Porque eu acordo todo dia, já estou com 40 e tantos anos. Como é que eu acordar 2 vezes tarde é um pecado? Tá bom, se eu tivesse acordado bem e nunca tivesse acordado tarde, teria sido melhor, não deixo de reconhecer. Mas quando eu digo, você sempre acorda tarde, e o outro, em vez de pensar, muito obrigado, eu vou procurar agir melhor, o outro já responde na ponta da língua. E o que é que você tem a ver com isso? A vida é minha. E aí, em vez de a gente entrar num período de educação, nós entramos num período de guerra. E agora vamos para o tema. Eu saio de um período de não felicidade para uma infelicidade maior. Porque quando eu acordo atrasado e sei que eu tenho prejuízo, isso já me tira a alegria. Mas se alguém vem e me acusa e eu ainda tenho que rebater, eu saio para mais longe ainda da minha felicidade. Quando o bispo Merlot fala nesta mensagem, que só para relembrar, capítulo 5, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala que a felicidade ainda não é deste mundo,
ele nos lembra que nós sim temos possibilidade de fazer com que essa felicidade exista, desde que a gente comece a observar os fenômenos como fenômenos naturais. E o que é um fenômeno natural? É tudo aquilo que acontece à nossa revelia, então não queríamos, mas aconteceu, e tudo aquilo que eu não pude mudar com a mudança que eu poderia ter feito dentro do meu comportamento. Então eu não mudo, mas eu quero que o mundo mude. A gente, quando discute com as pessoas, costuma dizer, mas eu sou assim. Basta que o outro diga, eu também sou assim. Em princípio era para a discussão acabar aí. Mas quando eu digo que eu sou assim e o outro diz, e eu sou assim, aí a gente diz, então eu quero ver qual dos nós assim são os piores, porque a gente nunca luta pelo assim melhor. Ah, você pisou no meu calo, pois eu vou pisar no seu com mais força. Nós somos piores do que crianças, porque não agimos buscando aquilo que a gente diz que quer buscar. A gente quer fortuna, poder e juventude, para quê? Para ser feliz. Então por que a gente não busca a felicidade? Porque a gente quer que a felicidade venha inserida dentro de um contexto que não está dentro da nossa alma. Eu quero que a felicidade caia na minha vida como uma chuva, em que eu não preciso abrir nenhuma torneira, em que eu não preciso fazer nada. Ao contrário, a proposta da felicidade é uma proposta construtiva. Eu tenho que fazer a minha parte. Como? Fazendo as adaptações dentro do meu próprio psiquismo, fazendo uma nova moldura para o quadro da minha vida. Mas será que a gente está aberto, está atento para essa felicidade que nós dizemos querer e procurar? Parece que não. Tudo indica que não. Se nós agora pegarmos o título que a felicidade não é deste mundo, e em vez de considerar que isto é uma frase do Eclesiastes, e nós imaginarmos agora esta frase sendo criada dentro de nós, rapidamente começamos a perceber onde é que está a falha. A felicidade não é deste mundo porque este mundo não está do jeito que eu quero. Esse é o problema. O mundo não está do jeito que eu quero. Mas quando o mundo não está do jeito que eu quero, o que eu devo fazer? Ou eu mudo o mundo, ou eu mudo a mim mesmo em relação ao mundo. Quando a gente vai sair de casa e por acaso toma a liberdade de olhar no espelho para dizer, não estou agradando. E por que a gente diz não estou agradando? Porque não estamos nos agradando. E aí a gente vai muitas vezes lá e ou penteia, ou muda uma roupa, ou muda um jeito, e aí diz, agora melhorou. Mas melhorou por quê? Porque você decidiu mudar. Porque se você não decidir mudar, você sai do mesmo jeito, mas você fica o tempo todo, mas será que eu estou legal como eu deveria estar? Será que eu não poderia estar melhor? E aí queremos que os outros nos vejam bem. E terminamos caindo, traídos pela nossa própria incúria. De repente a gente chega perante alguém e alguém nos diz, nossa, mas você nem ao menos penteou o cabelo. E em vez da gente se lembrar, eu vi isso e deveria ter corrigido, a gente simplesmente fica com raiva porque alguém está dizendo a verdade. Por que será que a felicidade então não vem? A felicidade não vem porque a gente foge dela. A gente foge da felicidade o tempo inteiro. Muitas vezes a gente está muito feliz com alguma coisa e a gente sai feliz de casa e vai feliz para onde quer que vá. Aí começa a acontecer coisas. O carro fura um pneu, o ônibus atrasa, começa a chover para molhar nosso cabelo, nossa roupa. A gente chega no local de trabalho, as pessoas estão todas nervosas. A gente chega em casa, está tudo fora do lugar, e aí vai, é uma série infinita de problemas. Por que esses problemas são tão visíveis? Porque a gente não está vivendo a felicidade está nos rondando, mas a gente não deixa ela entrar. E não deixa entrar por quê? Não deixa entrar porque a gente prefere ficar preso com os problemas. Tem muita gente que diz assim, eu bem que já poderia ter mudado, mas não vou mudar, quem quiser que me aguente. Ok, é um direito, mas pode ter certeza que para cada um que aguentar, você vai ter que aguentar cada um. É exatamente assim. Quem já viveu no ambiente militar sabe disso muito bem.
O militar, ele tem que prestar continência para o seu superior, pouco importa se ele gosta ou não. Se bem que hoje parece que o negócio está mais ameno, mas antigamente, você não batesse continência para um superior, você estava perdido. Ia perder folga, ia perder privilégios, ia se complicar todo. E você poderia até dizer, sim senhor, e lá dentro do peito você estava dizendo, infeliz, um dia você me paga. Mas você tinha que bater continência e prestar toda a atenção. Isso era bom ou ruim? Eu não sei. Era bom ou ruim dependendo de como nós vivêssemos. Mas eu acho que era bom. Por que eu acho que era bom? Porque hoje eu já conversei com muitos militares da antiga. Muitos militares que deixaram de ser militares. E quando a gente pergunta como era a sua vida, ele diz, naquela vida era cruel. A gente tinha que prestar atenção a tudo e a todos. Era ruim. Em compensação, eu aprendi muito. Ora, mas se era ruim, mas foi bom, então o erro era de foco. Os meus pais eram muito duros comigo. Ok, isso foi bom ou foi ruim? Não, quando eu era pequeno isso era muito ruim. Sim, mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando agora. Foi bom ou foi ruim seu pai ter sido duro com você? Graças a Deus ele foi duro. Portanto, o ser duro da vida não é grau de felicidade nem de infelicidade. É a nossa opinião dentro de um fato. O que é alguém ser duro conosco? É nós não entendermos as razões desse alguém. E muitas vezes nós nos colocarmos diferente das razões que aquele outro idealizou para a gente. O meu pai, de manhã cedo, para nos acordar, ele sabia nos irritar, era o que eu dizia para ele. Pai, o senhor sabe irritar a gente. Porque todo mundo que quer fazer qualquer música para qualquer pessoa acordar, faz uma música dentro de uma certa harmonia. Seja lá o que for. E se for fazer uma batida, vai bater ritmamente. Meu pai não fazia isso. Meu pai batia de qualquer jeito, de propósito, porque ele era um excelente percussionista natural, mas ele só batia assim. E ficava assobiando assim. Ele não fazia um solfejo de uma música, nem dava um ritmo de coisa nenhuma. E nem chamava ninguém. Era irritante demais isso. Então ele veio dizer, Jacó, levante-se. Ele não fazia isso. Ele batia e daqui a pouco eu tinha que me levantar. Tinha que me levantar porque não suportava aquilo. Mas eu tinha uma irmã que adorava aquilo. Quanto mais ele batia fora do ritmo, mais ela dormia. E aí eu não entendia meu pai. Meu pai chegava para ela e fazia, fulana, levante-se. Eu digo, pai, por que o senhor não bate para ela e me chama pelo nome? Ele disse, um dia você vai entender. Ele não queria ser desagradável com ninguém, mas ele sabia que tinha que nos despertar. Hoje eu digo isso, por dentro aqui eu estou às gargalhadas, que meu pai foi extremamente engraçado, principalmente nesse comportamento. E ele no fundo ensinava, filho, você um dia vai ter filho e vai perceber que cada filho recebe um tratamento diferente. Se é que você quer amá-los muito. Que coisa fantástica. A mesma coisa que naquela época me irritava, hoje me faz sorrir. Então onde era que estava a felicidade? Hoje ou ontem? Era para estar em todas as situações. Desde que eu observasse um fenômeno, mas não misturasse a minha emoção. Todas as vezes, portanto, que nós observamos um fenômeno e não ficamos atentos para o contexto, nós simplesmente estamos perdendo a oportunidade de ser felizes. Eu tenho uma filha que ela é muito engraçada. Se você diz um agrado, ela vem e lhe beija. Se você faz e fala forte com ela, ela vem e lhe beija. O que tem de engraçado nisso? Tem de engraçado que ela diz, quando o senhor me dá uma bronca, eu vou beijar o senhor para o senhor amansar para não dar a segunda. E quando o senhor brinca comigo, eu vou lhe dar um beijo para o senhor brincar de novo. Olha que coisa interessante, uma criança com 5 anos de idade tem um raciocínio desse.
E eu com mais de 60 ainda não raciocino assim. Às vezes as pessoas me dizem algumas coisas e eu, em vez de fazer como ela, faço totalmente diferente. Resultado, ela está sempre sorrindo e sempre feliz. E quando ela escuta eu falar sobre ela, e que eu digo assim, olha, minha filha, ela é genial, ela não se aborrece nunca. Aí ela diz, hoje eu estou mais feliz ainda. É uma lição impressionante que você ganha de uma criança, dizendo que a felicidade, ela não está nem no sim nem no não, está no você viver. Se eu vivo com intensidade e qualidade, pouco importa onde, como, com quem, de que maneira, eu vou ser feliz. Mas se eu opto por viver infeliz, vai ser um desastre, porque qualquer coisa que aconteça vai me trazer uma infelicidade. Um dia um homem ganhou um prêmio de loteria grande, muito dinheiro, e ele foi buscar o prêmio, e chegou lá de cara amarrada. E a pessoa disse, pois não, o que é que o senhor quer? O que é que o senhor quer? Não. Eu vim aqui para buscar o que me pertence. Disse, pois não, e o que é que lhe pertence? Este prêmio. Mas aborrecido. E a pessoa achou estranho. Disse, o senhor tem certeza que é seu? Você está me chamando de palhaço? Disse, não, desculpa. Pegou o carnê dele, pegou os documentos. Realmente o prêmio é seu. O senhor poderia me explicar só uma coisa? Não estou aqui para dar nenhuma explicação. Disse, tá bom, eu só queria saber por que o senhor está tão bravo desse jeito, se ganhou um prêmio tão grande. Ele disse, você mesma já é a resposta. Eu disse, qual é a resposta? Só por conta desse prêmio agora todo mundo vai viver me bajulando. E eu ainda vou ter que dar muita coisa para muita gente. Aí ela chegou e disse, é mesmo, isso é um motivo de muita infelicidade. O senhor deveria ter perdido o seu bilhete, porque ninguém iria lhe aborrecer a paciência, não era melhor? Aí ele parou, olhou para ela e falou, não era melhor, eu iria ficar muito aborrecido porque teria perdido o meu bilhete. Pois é, mas pelo menos alguém iria ficar muito feliz, a pessoa que achasse, porque o senhor ganhou e está com raiva do mundo. Então era melhor que o senhor tivesse perdido, mas eu não perdi. Ele disse, mas esse problema eu posso resolver para o senhor. Como? O senhor vai embora e esquece de levar o dinheiro, deixa ele aqui que eu distribuo. Ele quase mandou dar as contas da funcionária, porque mesmo ganhando um grande prêmio, ele estava com raiva. Ele estava com raiva por quê? Porque antes ele queria um grande prêmio, agora ele ganhou um grande prêmio, está aí a raiva. E agora eu vou fazer o que com um grande prêmio? Todo mundo agora vai me bajular, eu vou ter que dar presente, eu vou ter que dar lembrança, eu vou ter que ir na casa de, vou ter que receber, vou ter que dar não. Então para que você julgou, pelo amor de Deus? Se era para ser infeliz, era melhor não ter cuidado disso. Este não é um mundo de felicidade ainda. Mas o próprio Espírito que escreveu a mensagem, já lá do meio para o fim, ele diz, apesar disto, neste mundo tem exceções. Tem pessoas que conseguem ser felizes aqui. E o que ele queria dizer com isso? Que a felicidade não depende do mundo, porque se dependesse só do mundo, ninguém conseguiria ser feliz aqui. Nem que fosse por momentos, a gente não conseguiria, porque seria incompatível com o mundo. Ele estava dizendo que há sim uma condição, a condição de nós querermos ser felizes. E aí ele diz uma frase de efeito muito interessante. Se neste mundo é difícil ainda hoje encontrar um homem de juízo, imagine um homem feliz. Qual foi a relação que ele achou entre felicidade e juízo? Porque uma pessoa de juízo vai valorizar a felicidade e não a infelicidade. Quando nós pensamos assim, nós tomamos um susto. Por quê? Porque descobrimos que nós poderíamos muito bem ser essa pessoa. Qual? A de juízo. E uma pessoa de juízo necessariamente seria uma pessoa feliz. Mas nós não temos juízo nem para avaliar nosso próprio comportamento, nossa própria vida. E aí criamos os diálogos da separação. Você só tem esse tipo de cabelo. Por que a gente não diz assim, nossa, você usa sempre esse penteado, né? Fica tão bem em você, mas você já experimentou outros? A pessoa começa a pensar numa outra hipótese. Nossa, mas você sempre fala agredindo, a pessoa vai agredir mais. Eu poderia dizer, o que eu acho interessante é que você tem firmeza no que você fala.
Mas se você, em vez de falar tão firme com determinadas pessoas, você as ouvisse, talvez você falaria ainda melhor. A pessoa para te ouvir. Nós poderíamos criar um mundo de felicidade em nosso derredor quando nós trocássemos a acusação gratuita, a observação rápida e dolorida, por esse tipo de consideração, porque as pessoas estariam bem ao nosso derredor. Nós poderíamos ser mais felizes quando nós prestássemos mais atenção a tudo aquilo que nos é bom. Não importa se perto ou longe, se dentro ou fora, é bom para mim, é bom para a gente. Mas a gente quase nunca observa. A gente sempre observa o que não tem, o que está faltando, o que a gente deveria ter, o que alguém tem e que não era para ter. Ou seja, a gente não está preocupado com a nossa felicidade. Este não é um mundo de felicidade plena ainda, até que o homem que aqui vive decida que ele seja. O nosso problema de fato é de decisão. Eu posso ser feliz, tendo ou não tendo, porque na maioria das vezes a gente até ouve isso. Dinheiro não traz felicidade. Aí o outro disse, então vai ser pobre para você ver se é bom. E aí a gente entra numa discussão que não leva felicidade em lugar nenhum, porque nem dinheiro dá felicidade, nem pobreza. O que dá felicidade é o uso do que eu tenho e a menor valorização do que eu não consigo ter. Mas a gente valoriza muito mais o que quer do que o que tem e perdemos a oportunidade de viver no que nós temos. Para concluir, o grande escritor francês Victor Hugo, ele escreveu, francês nada, Victor Hugo era lá do lado da União Soviética, sei lá de onde. Victor Hugo, ele escreve uma crônica extremamente interessante e muito conhecida de todo mundo, mas que diz muito bem o que é a felicidade, o que é ter e o que é não ter. Ele chega para um homem e pergunta, eu queria comprar a sua mão. Ele diz, como é? Eu quero comprar a sua mão. Como assim? Eu quero cortar a sua mão e vou lhe pagar tantos rublos. Você está louco? Disse, não, eu quero comprar a sua mão, apenas isso. Ah, mas eu não vou vender a minha mão. Disse, mas eu estou lhe oferecendo um bom dinheiro. Você é destro? Ele disse, sou destro. Então eu pago o dobro para você me vender a mão direita. Você está louco? Como é que eu vou lhe vender minha mão? Está bom, então você não quer vender sua mão, então eu compro o seu braço inteiro. Vou lhe pagar 10 vezes mais. Se você é louco mesmo. Eu só estou dizendo que eu não vou lhe vender minha mão, como é que eu vou lhe vender meu braço? Ele disse, tá bom, você não quer vender seu braço, então eu quero comprar 2 braços seus. Eu quero os seus 2 braços. Sabe, você é louco, eu não tenho mais nada que conversar com você. Mas olhe, veja quanto eu lhe ofereço. E ele ofereceu o que, comparativamente falando, seria algo como 200 mil reais pelos 2 braços. Ah, você com esse dinheiro aí, você pode ter uma casa, você pode. Se você está louco, eu lhe dou 500 mil reais pelos seus 2 braços. Eu não quero mais conversa com você. Saia da minha frente. Ele disse, então me escute só um minuto. Se o que é que você ainda quer propor? Não quero lhe propor nada. Mas como é que você estava reclamando de que não tem nada? De que Deus lhe abandonou, que você nunca recebeu nenhuma graça divina? E eu estou lhe oferecendo essa fortuna por 2 braços. E você não quer. Mas é claro que eu não quero viver sem meus braços. Pois é, você tem uma fortuna no seu corpo e você ainda não se deu conta disso. A felicidade é nós percebermos a fortuna na qual nós estamos inseridos. Muitas vezes, para a gente entender a grande fortuna que temos, a gente sofre uma dor de cabeça, sofre um acidente, é acometido de uma enfermidade, de uma traição, do que quer que seja, para que a gente desperte e de repente descubra grande campo de felicidade que está à nossa disposição o tempo inteiro. Imagina uma pessoa que de repente precisa todo dia colocar uma bombinha de oxigênio no nariz, porque os pulmões estão comprometidos. A pessoa ainda pode dizer, que bênção, eu posso pagar um plano de saúde e eu posso ter um balão de oxigênio à minha disposição.
Mas ele não diz isso por quê? Porque ele se lembra quando respirava sem precisar de nenhuma coisa mecânica. Por que é que a gente já não vive a felicidade de estar aqui como nós estivemos até agora e praticamente ninguém pensou que precisou respirar e respirou sem nenhum esforço? A gente não valoriza. E na hora que a gente não valoriza isso, a gente começa a menosprezar a vida. E não valorizamos as mãos, não valorizamos os olhos, os ouvidos, não valorizamos as oportunidades que temos de estar com, de estar sem. Não valorizamos quase nada. Talvez seja por isso que a felicidade ainda não é deste mundo. Porque na hora que nós valorizarmos tudo, seremos como aquele homem que substituiu o burrico na sua carroça e aproveitava tudo sem depender de ninguém. E aquela pessoa que achava que ele era infeliz ainda foi elogiada dizendo que coisa boa, tem uma senhora bonita como a senhora, que para no meio da rua para falar comigo. Quanta felicidade tem o tempo todo à nossa disposição. Por que é que não somos felizes? Simplesmente porque vacilamos muito em benefício de nós mesmos. Por conta disso, eu vou começar a cantar duas músicas. A primeira música é Ser Feliz. Nada mais justo, né? Faz tanto tempo que eu não toco aqui no Leão que eu já nem sei mais. Preciso é ser feliz, buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Por isso ser feliz é ser feliz por todo o bem fazer. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo entregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser bem feliz. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender
Um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. La 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo entregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso coragem para amar, mas preciso amar para ser bem feliz, ser bem feliz, muito feliz. Pois preciso amar para ser. Pois preciso amar para ser. Mas preciso amar para ser. Uau, demorou, mas saiu. Vem, pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim, que lhe acontece. É pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão de imposições. Ore assim, Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz sem fim,
sempre contigo, rezo contrito, com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Tenhamos todos, obrigado. Que tenhamos todos uma boa semana, que Deus nos abençoe, que saibamos guardar os melhores motivos de alegria e felicidade para vivê-los com a melhor intensidade a cada instante, e que Ele nos ajude a não levarmos de maneira tão rígida as situações menos favoráveis, e que levemos com mais suavidade a alegria de viver. Muita paz, que Deus nos abençoe sempre. As pessoas que quiserem tomar passes, aguardem um pouco e logo será providenciado. Eu pediria aos pais das crianças que estão brincando que, por favor, os contenha, porque agora a gente precisa de silêncio. Por favor.